Então, senhoras e senhores, nós vamos falar com o Luiz Fernando. O Luiz é aquele empresário suspeito de aplicar o golpe em influenciadores pelo Brasil inteiro. Esse rapaz que está aqui. As vítimas dizem que perderam dinheiro. Elas contam que depois que elas fecharam a compra de apartamentos, de carros, de celulares, até de vistos de trabalho, infelizmente elas perderam o dinheiro e não tiveram o bem adquirido ou o serviço que elas contrataram. Mais de 5 influenciadores no começo procuraram o Balanço Geral, depois nós descobrimos mais. E a lista dos reclamantes é cada vez maior. Esse empresário chegou a ser conduzido à delegacia. Uma imagem que o Balanço conseguiu com exclusividade. Porque fomos nós que intermediamos esse encontro entre este empresário e uma das vítimas. A nossa produção estava ali. O empresário não sabia. Quando os policiais chegaram para conduzi-lo à delegacia, aí nós chegamos para fazer a entrevista. Naquele momento, ele foi de poucas palavras, só que agora nós conseguimos ficar frente a frente com ele. O empresário vai ter a oportunidade de se explicar, porque naquela primeira vez ele foi liberado, ele prestou depoimento e saiu. Ele quer falar apenas com o Balanço Geral. O que é que Luiz tem a dizer, principalmente para as vítimas que estão reclamando que nunca mais viram o dinheiro que entregaram na mão dele? E quais as outras denúncias que nós descobrimos sobre esse empresário? É exclusivo, é do Balanço Geral e eu vou ver com você. Influenciadores que se uniram contra um empresário. Me ameaçou, falou que ia me dar problemas e que não ia me dar o celular e muito menos o meu dinheiro. Porque tudo que eles falavam não tinha coerência, não tinha provas. E aí se torna uma situação complicada, né? Felipe Farias, de 21 anos, diz que pagou R$1.000 para comprar um celular que o empresário ia trazer do Paraguai. Eu até pedi para ele de mandar o dinheiro pra gente poder assinar um papel para ele me prometendo que ia me entregar o telefone, que eu ia cumprir o pagamento mensal, né? Ele se recusou, falou que não ia. A Dulcineia, de 67 anos, diz que pagou mais de R$50 mil para comprar um apartamento com o homem. Infelizmente, é um sócio que eu fiz um depósito, caiu na conta dele e não tinha apartamento, não tinha nada. O empresário por trás das acusações é Luiz Fernando. Ele foi apontado como mestre da enganação por pessoas que dizem ser vítimas de estelionato. Chegou a ser levado para a delegacia, mas foi liberado. Agora, o Balanço Geral conversa com exclusividade com o empresário. São acusações sérias, então não tem como, de fato, ficar falando sem provas. Hoje o Luiz decidiu quebrar o silêncio e recebe a nossa equipe ao lado do advogado dele. A partir de agora, responde às nossas perguntas diante das acusações de pessoas que se dizem ser vítimas do empresário. Luiz, você é um estelionatário em série? Não. Foi o Gabriel Leão quem reuniu as vítimas depois de divulgar o caso na internet. Ele é influenciador e disse que perdeu R$65 mil depois de comprar um apartamento no centro de São Paulo com um empresário. Eu falei, olha, eu comprei esse apartamento com o Luiz. E ela imediatamente já me deu a resposta. Olha, o Luiz era uma pessoa que eu deixei a minha chave com ele para ele fazer algumas manutenções no apartamento. A Emily também disse que teve problemas depois de negociar a compra de um apartamento com o Luiz. Ele falou que precisava de um calção de 3 meses. E aí ele pediu já para me transferir o dinheiro. Luiz diz que Emily quebrou um acordo feito durante a contratação. E num único dia, ela recebeu 18 visitas e ela foi notificada por isso. Thalita e Vivian também alegam que foram vítimas do empresário. Luiz não reconhece as mulheres e diz que está sendo perseguido. Foi instruído pelo Gabriel Leão a falar, a fazer. O empresário nega ser corretor de imóveis e afirma que faz apenas a intermediação entre o comprador e o proprietário. No caso do Gabriel, ele alega que houve um desacordo comercial. A proprietária ela quis fazer um distrato porque ela não queria aquilo ali para o vínculo pessoal dela. No caso da Dulcineia, o empresário diz que recebeu o pagamento por uma consultoria que ofereceu à mulher e não pela venda de um apartamento. Isso ocasionou custo com jurídico, advogado, enfim, despachos de
situações de alguns processos para que isso ocorresse. Não tem nada absolutamente a ver com essa questão de apartamento. Sobre a negociação do celular do Felipe, Luiz conta que devolveu os R$1.000 ao jovem. E você vê que não é em conta de terceiros, tá? Então não utilizo. Tudo que eu faço é na minha conta. Luiz Fernando Silva de Souza. Nós mostramos aqui no balanço a história do Marcelo. O massagista pagou R$14.000 a Luiz para emitir o visto dos Estados Unidos, o que não foi feito. Ele se sentiu, de fato, pressionado e com medo, talvez, de realmente de ser verdade, né, as situações que estavam sendo ditas, né? Luiz diz que o passaporte do massagista está com um conhecido dele, responsável por dar andamento na emissão. Marcelo tinha me procurado, né? E aí eu falei para ele, quer cancelar ou quer seguir com o andamento? Não, eu quero seguir com o andamento. Já o Flávio afirma que teve um prejuízo de R$7.000 depois de tentar tirar o visto para os Estados Unidos. O influenciador garante que toda a negociação foi feita com o Luiz. E sempre ele ficava me enrolando. Tipo, sempre que eu perguntava, ele ficava me enrolando. Ele me enrolava, fugia do assunto, sempre me enrolava e comecei a estranhar. O empresário diz que o trâmite do visto do influenciador não deu certo e que ele devolveu todo o dinheiro que Flávio disse que pegou emprestado com um agiota. O influenciador diz que até a mãe foi envolvida no esquema. Uma pessoa que vai utilizar outra como laranja, você vai utilizar a sua própria conta, isso não existe, né? Depois disso, Flávio entrou em contato com Luiz outra vez e fingiu ter um dinheiro para sublocar apartamentos. Marcou um encontro com o empresário e chamou a polícia militar. Nós acompanhamos tudo. Não, Luiz, vamos lá? Vamos. Pode ser? Sim, claro. Gabriel processou Luiz depois da negociação do apartamento e ganhou a causa. Hoje, o valor corrigido chega a R$180.000. Na esfera criminal, Luiz alega que ainda não foi citado no processo porque quando o oficial de justiça tentou encontrá-lo, Luiz não estava no Brasil. Buscar, então, os advogados do Gabriel para a gente poder entrar num acordo e realmente pagar essa dívida que realmente ele foi condenado. Paulo Henrique, advogado de Luiz, diz que o empresário não se defendeu na época em que foi processado pelo influenciador. O processo criminal ele não pode ser revel, ele tem que ter uma defesa. O juiz nunca vai poder condenar ninguém à revelia sem que esteja pelo menos presente a defesa, um advogado ou uma defensoria pública. A defesa do empresário também alega que Luiz nunca foi considerado um foragido da justiça e que ele errou em não assinar contratos formais com os clientes. É muito na confiança, né? E a confiança, muitas vezes, ela se perde ao meio do caminho. Vamos tentar aí resolver pacificamente, né? Se tiver que devolver valores, devolve. Se tiver que reafirmar acordos, reafirmaremos. Só que agora tudo de forma escrita, tudo de forma documentada. Tentamos contato com a polícia e com a justiça, mas não fomos respondidos até o fechamento dessa reportagem. Luiz registrou um boletim de ocorrência contra Flávio, com quem fez um acordo para emitir um visto americano. O caso foi registrado como estelionato de forma errada. Luiz espera que Flávio responda por calúnia e difamação. Então, algumas dessas pessoas que registraram um boletim de ocorrência estão mentindo? Não teve crime. E não, tanto que não teve crime que eu não permaneci, obviamente, na delegacia. E aí ele, né, afirma, fala, né, grita que por onde que eu saí? Pela porta da frente. Olha, eu estou recebendo uma outra reportagem aqui agora, mas antes, deixa eu falar um negócio do Luiz. É tudo muito estranho, ele está se defendendo, o bom jornalismo ouve ambas as partes. Nós queríamos ouvir o Luiz Fernando também, mas eu quero dizer para vocês, por um acaso existe também uma denúncia contra o Luiz, essa é a vez, é a oportunidade de você procurar a delegacia e fazer o boletim de ocorrência. O Luiz está dizendo que existe um acordo entre algumas pessoas para tentar prejudicá-lo, mas são muitas pessoas, né? Será que todas elas estão erradas e apenas o Luiz está certo? Está na hora da justiça apurar todos esses casos. A polícia está investigando, mas a justiça reunir todas essas provas e dizer para a gente, contar para a gente quem é que está falando a verdade, porque é muito grave, todas essas acusações são gravíssimas demais.